Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para a nossa aula número 8 e veja como o tempo passa rápido, né? Já é nossa 8ª semana, já basicamente 2 meses de aulas remotas, mas gostaria de reforçar aqui com vocês o meu pedido. Mantenham a concentração, mantenham o foco, assistam a todas as aulas minhas e dos demais professores e se protejam. Protejam as pessoas que vocês amam, porque o momento ainda requer muitos cuidados. O momento ainda é bastante delicado, a pandemia está aí, mas a vida tem que continuar. Vamos para a nossa aula número 8, que você poderá acompanhar no seu livro didático na página 53, intitulada Os Séculos Finais da Idade Média. Então, o que nós observaremos na aula de hoje são os grandes eventos que finalizaram a Idade Média, do período compreendido entre o século X e o século XV da nossa história. O primeiro grande evento a ser ressaltado são as Cruzadas. O que foram as Cruzadas, professor Rubens? Em 1095, pessoal, no ano de 1095, o então Papa, o Papa Urbano II, ele convocou um concílio, uma reunião da Igreja Católica para estabelecer uma cruzada. Seria uma guerra contra os árabes, uma guerra religiosa, uma guerra entre cristãos e árabes que ocorreria lá em Jerusalém, lá no Oriente Médio. Eu explico. Jerusalém é uma área muito visitada pelos cristãos, porque foi lá que Cristo viveu parte de sua vida, foi batizado, foi lá que ele sofreu sua paixão, sua morte, e o Santo Sepulcro, onde ele foi sepultado e ressuscitou, fica em Jerusalém. Então Jerusalém era uma cidade muito visitada na época pelos cristãos europeus. O fato é que em 1095 o Papa recebeu a notícia de que os árabes, os islâmicos que não são cristãos, haviam invadido Jerusalém, estavam depredando, destruindo os símbolos do cristianismo da cidade e o pior, proibindo a peregrinação de cristãos para a cidade de Jerusalém. Os cristãos não poderiam entrar na cidade para visitar os locais sagrados do cristianismo. Então a igreja convocou que os cristãos da Europa se reunissem e fossem até Jerusalém travar um conflito contra esses árabes islâmicos para expulsá-los da cidade, impedir que eles continuassem destruindo os objetos, os locais sagrados do islamismo e recuperar o direito de visitar a Terra Santa, né? A cidade sagrada dos cristãos. Então, no total foram realizadas 8 cruzadas oficiais, foram 8 tentativas de vencer os árabes, mas foram todas, basicamente todas frustradas. E ainda houveram 2 cruzadas extraoficiais, a cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças. Então, no total foram 10 cruzadas. Por 10 vezes, os cristãos europeus saíram para o Oriente para tentar combater e vencer os árabes. Mas, infelizmente, todas essas tentativas foram frustradas. Do ponto de vista militar, as cruzadas fracassaram. Pelo menos tiveram um benefício, uma consequência do ponto de vista comercial e econômico, porque essas cruzadas permitiram a reabertura de antigas rotas comerciais entre Europa e Oriente. O segundo ponto, o segundo aspecto dos séculos finais da Idade Média é a própria igreja, né? Foi na Idade Média que a igreja criou todo o seu cenário, tornou-se a principal instituição da época e criou as primeiras universidades, né? As primeiras universidades foram criadas na Itália, pessoal. A sede da igreja era na Itália, Roma era a sede do pontificado, onde vivia o Papa, e na Itália surgiram as primeiras universidades criadas pela Igreja Católica. Desse modo, a igreja, ela manipulava todo o conhecimento da Idade Média, toda a cultura. A cultura da Idade Média ela era baseada no teocentrismo. Teo, Deus, centrismo no centro. Deus era o centro de tudo, né? As pessoas tinham muito medo, os misticismos, as superstições, os castigos, tudo se explicava por questões religiosas, por questões metafísicas. E essa era a ideia da igreja. Esse era o papel da igreja. Lembrando também que aquelas pessoas que não aceitassem os dogmas, os ensinamentos da Igreja Católica na Idade Média, foi criado um tribunal em 1231 pelo então Papa Gregório IX, Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Tribunal da Inquisição, que era para julgar essas pessoas que não aceitassem a doutrina católica. Essas pessoas eram taxadas de hereges, praticavam um crime de heresia. Heresia era qualquer crime praticado contra a fé católica. E as penas variavam. As penas mais brandas para os hereges era a excomunhão. Você era expulso de qualquer atividade da Igreja Católica. Era a excomunhão. E a pena mais radical era o auto de fé, quando os hereges eram queimados vivos em praça pública para servir de exemplo para os outros.
Era assim que a igreja tratava, na época, aqueles condenados por heresia, que pensavam diferentes de sua fé. Outro aspecto importante dos séculos finais da Idade Média é a peste negra. A peste negra, pessoal, foi uma doença, foi uma praga que chegou na Europa, trazida por navios italianos, trazidas do Oriente. Foi uma doença, uma praga que havia no Oriente e foi trazida e se expandiu pela Europa. Eu comparo muito a peste negra com a atual Covid. Surgiu na China, mas aí infelizmente se espalhou pelo mundo todo. A peste negra existia no Oriente e navios terminaram fazendo esse contato comercial entre Europa e Oriente, trouxeram a peste para a Europa. A peste negra ela atuou durante 3 anos principalmente, entre 1348 e 1351. E ela dizimou 1/3 da população europeia. Na época a Europa tinha 75 milhões de habitantes. Em 3 anos, 25 milhões foram mortos pela peste negra. Professor Rubens, por que ela era chamada de peste negra? Porque num dos estágios da doença, quando a pessoa estava contaminada, a pele escurecia, ficava cheia de manchas roxas, pretas. Depois saíam os tumores, que eles chamavam de bulbos, e espocavam, explodiam. As pessoas morriam cheias de feridas. Por isso que a peste negra era chamada também de peste bubônica. Bulbos eram tumores, eram caroços que vinham à fura, né? Então, a peste bubônica, a peste dos tumores, dos caroços, ou peste negra, porque a pele escurecia. A peste negra dizimou 1/3 da população europeia e arrasou a Europa na época, né? E a igreja, quando questionada sobre a peste, de onde tinha vindo, dizia sempre que era um castigo de Deus, né? Para os povos pecadores. Hoje nós sabemos que a peste matou pessoas que não tinham imunidade, né? Por que a peste matou 25 milhões de pessoas, professor, e não matou todo o resto da Europa? Porque muitas pessoas eram imunes e não pegavam a doença. Essas escaparam. Para nós finalizarmos, o último grande evento dos séculos finais da Idade Média é a Guerra dos 100 Anos. Uma guerra travada entre França e Inglaterra, dentre as quais pela região de Flandres, né? Que era um centro comercial da época. A Guerra dos 100 Anos durou de 1337 a 1453, portanto, 116 anos é uma das mais longas guerras da humanidade, vencida pelos franceses, que manteve a posse do centro comercial, a região de Flandres. Ok? Então a gente encerra aqui, um forte abraço e até a próxima.